Alô, alô, pessoal, tudo beleza? Sou o Lucas Hadi e esse é o terceiro episódio do podcast Prosa Ruim. Nele convido amigos, colegas, conhecidos e pessoas que considero relevantes. E o convidado para essa conversa foi meu amigo Patrick Ferreira. Conversamos sobre democracia burguesa, antirracismo e rupturas institucionais. Alô, alô? Alô, amigo. E aí, E aí, amigo? como é que você tá? Tô bem, e você? Tudo indo. Tá se cuidando? Oi, e você? Como é que tá aí as coisas? Tentando ficar bem, né? É difícil, né? Saudade de falar. Pois é, amigo. Putz, tô com muita saudade, pô. É ruim, né? Desse negócio de a gente não poder sair, não poder se ver. Péssimo. É, eu quis, assim, cara, te convidar, porque um pouco por causa disso, cara. Por conta de querer conversar mesmo, sabe? Tipo, pensar saber o que que você tá pensando, trocar uma ideia mesmo, sabe? Tipo, coisa que a gente sempre fez antes. Uhum. E nesse momento parece que tá cada vez mais acirrado o negócio. Ah, sim, amigo, assim, eu tenho conversado com muita gente e eu acho que muita gente tem conversado comigo também, né? Assim, quando a gente abre esse espaço de abertura, a gente não sabe abre esse espaço de abertura, né? Mas abre esse espaço de fala, assim, essa via de fala, eu acho que a gente cresce muito, né? Eu tenho conversado com muita gente sobre a conjuntura, assim, porque eu tenho me afetado muito, assim. E eu acho que uma forma de Uhum. conversar é uma forma de crescer também o que a gente acredita, o que a gente está pensando sobre, né? E assim, começar te perguntando, com essas conversas que você tem feito com a galera, tipo, com seus amigos, com pessoas próximas, Uhum. o que que você tem tirado disso, assim? Quais são as avaliações? É, amiga, acho que são muitas, né, assim. Mas eu acho que, assim, tem que dar uma respirada, né? Porque é muita coisa para dizer, assim, sobre essa conjuntura É específica. mais no sentido de pessimismo, né? Sim, assim, eu acho que eu falei muito assim numa conversa que eu tive com um amigo aqui da história, de que a gente está realmente entre a cruz e a espadas, né? Assim, a gente ou faz alguma coisa ou espera a coisa acontecer, né? Que é basicamente o que a gente passou assim nesses últimos anos, né? Assim, a gente não conseguiu imprimir nenhuma vitória, mas eu tenho primeiro, né? Eu tô dentro desse ciclo da esquerda, né? Assim, eu tô no meio, enfiado nele, assim, então todos esses debates que ecoam em mim, assim, que ecoam nas minhas redes sociais, são esses debates que acontecem dentro da esquerda, né? E na maioria das vezes eles são, assim, fratricidas, eu acho que a gente vai entrar nisso em algum ponto aqui. Mas o que eu tô lendo, assim, né, do que tá acontecendo, é, assim, essa questão, assim, eu acho que eu nunca vi alguém tipo assim, falando sobre a figura da Sarah Winter, né? Assim, chamar um ministro da STF pra cair na porrada, irmão, aquilo assim é uma coisa de outro mundo, assim, pra mim, né? Você chamar o ministro da STF assim na porta do Supremo Tribunal e falar assim, chega aí, irmão, vamos cair na porrada, saca? E o que. Inédito. Hã? Inédito, né, cara? Pois é, assim, é uma coisa inédita, né? Eu acho que a questão é que, tipo, o ministro do STF, na minha avaliação, né, não tá querendo comprar esse desgaste com a instituição, sabe? Com as outras instituições, mandando prender a própria Sarah Winter. Então, eu acho que o próprio ministro, inclusive, está com medo de prender a Sarah Winter e que se escale de alguma forma para uma ruptura da democracia burguesa que a gente conhece, né? Assim, o que eu tô lendo Uhum. da postura do STF nesse momento é isso, né? Óbvio, ele dá uma cutucada ali, coloca essa questão da CPI das fake news, né? Dá uma mexida ali na configuração dos bolsonaristas, essa questão de vazar o áudio da reunião lá pelo Moro, né? É, que foi feito lá Uhum. pelo ministro da STF também é uma afronta, né, do Supremo Tribunal ao bolsonarismo, né, e ao Bolsonaro, mas é
acontecido, né? A única oposição que tem se pautado de fato ao bolsonarismo e ao Bolsonaro vem dessa instituição, assim, que a gente conhece, que é essa instituição, assim, é uma instituição que tem uma ideologia, né? E ela tem uma ideologia da ideologia do dominante, a ideologia do, do poder, né? Do dominante, enfim, da direita, né? Como Do um todo. capital, né? Do capital, exatamente, do capital. Então, eu acho que é a direita que está fazendo a oposição à própria direita, que é o Bolsonaro, né? Assim, o Uhum. Os presidente da rachas, Câmara, né? exatamente, né? O presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, né? Enfim, assim, o Davi Alcolumbre, que eu acho que é o presidente do Senado ainda, não sei dizer ao certo, mas é a própria direita que está fazendo oposição à direita, né? O Witzel, o Dória, enfim. E eu acho que essa é uma conjuntura, assim, do que está dado, que é um negócio, assim, de louco, assim. Eu acho que nunca a gente esteve tão perto com esse aprofundar dessa ruptura da direita. A gente, na minha avaliação, nunca esteve tão perto de uma ruptura da democracia mesmo, né? E isso É. tem Eu ia me até. mobilizado muito. Pode terminar. Não, é isso, assim, isso tem me mobilizado muito, né, sobre essas questões, assim. E eu acho que é isso, assim. Porque uma das coisas que eu ia, inclusive, trazer para você comentar é justamente a ruptura institucional, né? Uhum, Que ela já está dada, os caras já assumiram que eles são golpistas, né? Não só o Bolsonaro, mas os filhos, uhum. eles já assumem que é uma questão de tempo. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, para saber o que você pensa. Qual que é o próximo passo? Sim, você acha que existe alguma possibilidade de uma frente ampla popular, ou mesmo uma frente ampla política? Você acha que Uhum. dentro do que a gente está vivendo hoje é possível ou não está dado? É complicado esse negócio da frente ampla, né? E, e Porque assim, é um amigo, assim, me dentro da interrompa esquerda. quando tu puder, pode falar. Não, relaxa. Só quero ouvir você. O que você tem para dizer em relação a isso? Você acha que é É, possível? tu ia falar dentro da esquerda, né? Isso. Uhum. É, assim, Porque, assim, dentro da esquerda é um debate, né? uhum, Se vai ter, se não vai ter. uhum. É, assim, eu, é óbvio, né? Eu sou um militante organizado e tem um texto, assim, que faz muito sentido para mim, que é o texto do Luca, né? Que é um amigo militante meu, assim, e eu considero muito, assim, o que ele diz naquele texto, assim, porque a gente fica pensando, né, cara? A gente está no estado abertamente fascista e como é que a gente vai barrar um cara desse, assim? É um estado que caminha para ser um estado totalitário fascista, né, nesse sentido. E Uhum, que encontra algumas barreiras aí dentro da própria constituição dessa democracia burguesa que a gente tem, né, que é o próprio, por exemplo, o STF, o legislativo, né, as casas legislativas e etc. Mas, tipo, eu fico pensando, assim, de que forma a gente pode constituir, né, essa frente que vai barrar os bolsonaristas, né, e assim, esse manifesto que tem surgido, né, o Somos 70% aí, o manifesto que tem Luciano Huck, enfim, Fernando Henrique Cardoso, e, enfim, assim, algumas figuras da direita, né, e algumas figuras da esquerda que a gente tem, eu acho que a gente respeita bastante, né, Guilherme Boulos, o Glauber Braga assinou, voltou atrás, né, alguns uhum. setores do PT também assinaram esse ponto, assim, mas eu acho que está muito claro para mim, né, que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de, de, de posicionamento, né? De achar dessa crença de que esse setor está afim, de fato, de defender uma posição democrática, né? Eu acho que boa parte da direita brasileira que está fazendo oposição ao Bolsonaro, por exemplo, Witzel, por exemplo, Dória, não está afim de sustentar uma democracia, assim, né? E, assim, de pontos que a gente considera assim, fundamentais para a gente conversar sobre
uma democracia plena, né, uma democracia de fato, assim, né, que é esse conceito democrático que existe na cabeça deles, assim, também, né, que, enfim, né, tem lá suas problemáticas, né, mas eu acho que, assim, o Witzel e o Dória já fecharam com o Bolsonaro, né, para constituir a campanha eleitoral deles, assim, e para chancelar uma ruptura democrática, eu também assim não acho que seja alguma coisa muito de extraordinária, né? Então acho que boa parte da direita elas não tão preocupadas na minha concepção com de fato a democracia, né? E estão mais pautadas no antibolsonarismo do que uma preocupação genuína com a democracia, né? Eu acho que um ponto central, que eu acho que é um ponto importantíssimo para a gente discutir democracia brasileira, assim, eu acho que é discutir a democracia na América Latina, né, como um todo, e eu acho que a defesa da Venezuela, por exemplo, uma pauta que deveria ser um fio condutor de uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo muito, muito clara, né? E eu acho que, inclusive, apontar os próprios erros, as próprias possibilidades de ruptura com a democracia burguesa que a gente precisa ter, né? A gente precisa de um manifesto que reúna todos nós dentro de um campo definitivamente democrático e capaz de defender uma democracia, né? Porque a gente fala de democracia, a gente não está falando só de democracia burguesa, né? Acho que a gente está falando de um conceito democrático também, na minha opinião, mas a gente tem que. A única possibilidade que a gente tem que ter, eu acho que, na minha mente, né, de uma possibilidade de uma frente ampla, é pautado sobre esses princípios que desafiam a própria democracia burguesa, na minha opinião, do tipo ser anticapitalista, ser antimonopolista, ser antilatifundiário, contra todas as Precisa ter opressões. organização, né? Hã? Precisa ter uma organização que a gente ainda não tem, Uhum, né? No caso. uhum, Necessita de uma organização, né? Porque tá, inclusive, o debate, para mim, né? Pelo que eu tenho visto, às vezes parece que ele está despolitizado, né? Ele segue sem nenhum tipo de organização, sem discutir pautas centrais, que nem você falou, de anticapitalismo, uhum. de romper com a democracia burguesa, e parece que não é toda a esquerda que quer fazer isso, né? Sim, sim. E muito menos esse setor da direita aí, né? Que representa, sei lá, Luciano Huck assinando o Pacto lá dos 70%, o Fernando Henrique e afins, né? Assim, e eu acho que é esse ponto, né? Assim, tem esses 70% aí que a gente tem que olhar para eles assim com muito cuidado sobre esse documento, né? De que esse pessoal eles não estão afim de sustentar um conceito democrático de fato, né, assim, eles estão mais pautados pelo antibolsonarismo, e a gente tem que pensar aí, de fato, mesmo assim, de algo eficaz, é uma frente de esquerda que se paute sobre esses princípios, né, que a gente levantou aqui, né, que é o anti, o, enfim, né, por exemplo, o antirracismo, assim, anti-opressão de gênero, que seja anticapitalista, né, antimonopolista, antilatifundiário, né, que é uma questão assim, Uhum. central do nosso país. Eu acho que essa é a frente ampla que a gente deveria botar fé nela, né? Essa que está acontecendo dos 70%, a gente pode entender esse movimento, mas a gente não pode ter grandes esperanças com ele, né? Assim, na minha avaliação. E por exemplo, porque uma coisa que eu percebi com esses últimos dias de debate, principalmente nas redes sociais, a galera falando sobre antifascismo e tudo, Uhum, ver, por exemplo, aquelas aberrações, né? Por exemplo, sei lá, direitista antifascista. uhum. Não sei se você chegou a ver uns bagulho assim, Ainda não, saca? ainda bem. Cara, tinha. Uhum, Inclusive com cores da bandeira do uhum, Brasil. Cara, isso não só reflete uma mentalidade extremamente liberal, né?
Mas, assim, por que que parece que as discussões sobre o capitalismo e as consequências dele Uhum. parece tão pequena, até em relação aos últimos debates de antifascismo, antirracismo? Não sei se você chegou a perceber, Uhum. mas parece que essa questão, a galera não quer falar sobre capitalismo, né, Uhum. na maioria das vezes. Uhum. Será que é uma questão anti-esquerda? É. Eu não, ou até, Uhum. sabe, eu queria que você falasse um pouco sobre, Aham. porque eu sei que você deve ter percebido algo do tipo. Sim, com certeza. Mas vamos levantar primeiro esse ponto, assim, eu queria que tu falasse comigo também, né? Mas como você ser de direita e você ser antifascista, para mim, é algo complicado, assim, complicado assim para ser ameno, né? E depois a gente entra nessa contradição. Bem, não existe, né, na É, verdade. sim, exatamente, né? E depois a gente entra nessa questão, né, de um movimento liberal que tem pautado, assim, uma luta descolada da outra. Mas, assim, primeiro, né, assim, de como essa questão está colocada, né, assim, de você ser de direita e ser antifascista, né, porque para mim o que está acontecendo dentro da democracia burguesa, né, é um recrudescimento da democracia a partir do ponto de vista econômico, né? Eu sou o cara que vai olhar para a Uhum, economia política, né? Então, o fascismo ele está sendo difundido e apoiado pelo capitalismo, né? É o próprio capitalismo que vai impulsionar a democracia burguesa para o fascismo completo, assim. Porque, porque que sim. eu, assim, isso começou lá, né? Óbvio, lá no golpe de 2016 da Dilma, né? A gente não pode ter incompreensões, eu acho, de que aquilo foi um golpe institucional, né? Assim, a gente tirou uma presidenta que foi democraticamente eleita para agradar um setor da elite do Brasil, né? E foi impulsionando aí as massas mobilizadas aí, né? Pelo gabinete do ódio que o Guilherme Boulos fala, assim, na minha avaliação, que é uma da minha avaliação também. Mas Uhum, havia uma necessidade ali internacional de recrudescimento do capitalismo, né? Assim, o mundo estava entrando em crise econômica e havia uma necessidade da gente abolir esse estado que a gente chama, né? Esse estado de direita, assim, esse estado mais virado para do que a gente conhece, né? Esse estado que tem sistema único de saúde público, isso assim é inaceitável para o capitalismo, assim, né? Tem o SUS, assim. A gente tem universidade pública de ensino superior gratuito e de qualidade, assim, isso aqui, o capitalismo é uma coisa de louco, né, assim, como isso pode acontecer, né? Enfim, assim, a gente tem um setor, né, que é o funcionalismo público, que serve a esse aparato estatal, né, de sistema único de saúde e de ensino superior, enfim, a gente tem N elementos, a gente tem, sei lá, algumas estatais, como a Petrobras, que foi atacada na questão da Lava Jato, né? Isso para o capitalismo, assim, uhum, como é que a gente vai conciliar um Estado que produz minimamente os insumos básicos para viver da população e uma crise econômica sem garantir o lucro do grande empresariado, né, do capital internacional? A gente não vai, simplesmente assim, a gente não vai. Então a gente precisa de um líder governamental e de um sistema político que favoreça reformas do tipo pró-capital, né? Que aí veio o exato. queridíssimo Nosferatu, né, que é o Michel Temer, e o Capital entendeu logo que o presidente das mãozinhas, ele não ia ser, ele não ia conseguir barrar, né, passar as reformas que eram as estruturais, isso, inclusive, com uma contraposição clara do povo, né? Assim, teve ocupação e teve manifestação em Brasília contra a PEC de gastos, né? Passou a PEC do congelamento, PEC do teto de gastos, reforma da Previdência, isso tudo foi pautado pelo Michel Temer, né? E olha,
Então, se o Temer não conseguiu passar, a política do Chuchu, como diz uma camarada minha, ela que é esse líder que é muito engomadinho, muito bonitinho, que fala bem e que reproduz X e Y, não vai passar, assim, ele não vai, não vamos ter um presidente como o Michel Temer que vai conseguir passar o que a gente quer enquanto capital internacional. Então vamos investir. Ele não era radical bastante, né? Exatamente, o Michel Temer não era radical bastante, né? Ou pelo menos não se mostrava essa alternativa tão radical. Então Sim. vamos investir num cara que vai aprofundar o Estado de repressão, o Estado fascista, o Estado como a Sabrina fala muito que brinca muito com a questão do medo, né? Que é esse conceito que ela levanta de necropolítica, enfim. Esse cara se mostrou uma alternativa para o capital quando o picolé de chuchu, né, como diz meu camarada, como o Alckmin não se mostrou uma alternativa possível, né, o Temer não foi uma alternativa possível, e esses líderes engomadinhos não foram uma alternativa possível, então vamos falar de um cara que fala de um Estado fascista abertamente, e, e houve essa negociação do capital para que Bolsonaro fosse essa pessoa. Então, para mim, é isso que está acontecendo, né? O capitalismo, ele precisava de uma reforma de base, uma reforma, não sei se eu posso chamar de reforma de base, né? Mas ele precisava de uma reforma dos estados do capitalismo periférico, que o Brasil é incluso, Uhum. para para garantir o lucro do grande capital, né? Para garantir o lucro de grandes empresas e, e nesse sentido, ele precisava de uma agenda de recrudescimento da classe trabalhadora, né? Que é a reforma da Previdência que passou, reforma trabalhista que passou, PEC do congelamento de gastos que passou. Então, esse Estado precisava de um Estado fascistão para passar as reformas do capital. Então a direita precisava, o capital precisava desse tipo de presidente que é o Jair Bolsonaro, né? E não só o presidente, como um legislativo que tivesse de acordo com ele, né? O PSL foi a segunda maior, foi a maior bancada da eleição que ele foi presidente. Então, eu acho que ser de direita e ser antifascista, para mim, não faz sentido, né? Se você está defendendo conceitos que a direita que tá defendendo como princípios do capitalismo, é o próprio capitalismo que leva a gente a essa condição de estar à beira da ruptura de uma democracia, porque o presidente seria possível para passar essas reformas para o capital é o presidente que é o fascistão aberto, né? Assim, que fala sobre Uhum. isso abertamente. Então, acho que para mim é uma puta de uma contradição, né? Agora, esse movimento liberal, E assim, pode falar, né? não, pode terminar. Eu ia perguntar exatamente sobre a questão que você ia falar. Eu acho que tem surgido esse movimento liberal, né? Assim, de tipo. Eu tenho ficado puto, assim, já postei nas minhas redes sociais, assim, né? E para falar desse ponto, eu acho que eu queria ressaltar centralmente, né, de que eu sou uma pessoa que eu me considero negro, mas eu não sou retinto, né? Então eu acho que esse é o ponto, assim, uma questão importante de se dizer, assim, eu tenho fenótipos Uhum. que são lidos socialmente como negros, né? E tem parte da minha experiência, assim, no mundo, né, que eu não consigo dizer a não ser de que foi um racismo que pessoas cometeram comigo, assim. Então, eu sou uma pessoa que me considero negro, né, mas assim, vai ter muita gente dentro do movimento negro que vai olhar para mim e vai falar que eu sou branco e eu tô aqui exercitando o processo da escuta também e achou ruim, pode me mandar uma DM, pode me mandar uma mensagem que eu vou estar aberto a escutar, a concordar também, a discordar abertamente e falar meu ponto de vista. Mas eu acho que tem surgido, Uhum. principalmente dentro do movimento racial, assim, o Black Twitter, né, que é a expressão disso, um movimento, assim, que eu considero liberal, dentro da minha perspectiva, né, eu acho que não só, tem muita gente que também considera assim, de negar, eu acho que, assim, tem um post para mim da Loed Luna, que eu considero muito, acho o trabalho dela incrível, escuto sempre, mas que
muito substancial para mim, assim, de que ela compara, né, de que ela compara democracia burguesa liberal e um Estado abertamente fascista, né? E isso me afetou muito, assim, porque eu acho que a questão é de no Estado democrático de direito, né, desse Estado liberal, assim, a gente luta enquanto preto para existir, né? E eu acho que um Uhum. recrudescimento do Estado da democracia burguesa é um recrudescimento, claro, quando a gente fala mais perto que o Estado está se aproximando de um Estado fascista, é quando a contradição ela fica mais clara. E é quando a contradição ela chega a pontos absurdos, assim, como a gente tem visto, assim, visto acontecer, né? Não é o próprio Estado policialesco que o Witzel prega, que é o Estado muito perto do fascista, que entra dentro da favela para matar preto. Dentro da favela, não, dentro da casa do menino para dar um tiro de fuzil na criança. Não é o próprio recrudescimento do fascismo que vai levar a isso? Assim, que eu me pergunto, não é? Não é essa elite branca e essa elite burguesa que vai financiar o Bolsonaro e que vai financiar o bolsonarismo, que não deixa a empregada não permite que a empregada esteja de quarentena dentro de casa e ela tem que levar o filho para o trabalho e o filho morre nas mãos da própria patroa. Não seria isso o recrudescimento do Estado fascista? Quando a gente chega mais perto do Estado fascista, essas contradições elas vão ficar cada vez mais claras. E eu acho que não seria o Estado policialesco que permite essa cultura da polícia, que permite um cara ficar ajoelhado no pescoço de uma pessoa negra e matar ela asfixiada? E eu acho que, assim, eu acho que a comparação das duas coisas e, tipo, descolar a luta antifascista da luta antirracista, para mim, assim, não faz o menor sentido. Porque um recrudescimento Uhum. do Estado democrático e um recrudescimento do fascismo no país, né, é justamente assim a gente a gente avançar para a possibilidade disso acontecer mais e mais, assim. E assim, pelo que eu estudei de avanço, pelo que eu estudei de fascismo, assim, não existe outra identidade no fascismo do que não a pessoa branca, assim. Sabe, para mim, o preto a pessoa preta, né? A pessoa negra, que é modelo para o Estado fascista, é o presidente da Associação dos Palmares agora, né? Que é aquele cara que fala que o movimento negro é uma desgraça, que essa coisa de racismo estrutural é mimimi, e etc. Então não existe a possibilidade de você ter uma identidade negra dentro do Estado fascista. E quem bancar isso, eu realmente espero que a pessoa tenha uma base histórica científica para me provar isso, assim, porque para mim só existe uma identidade do Estado abertamente fascista, né? O Estado fascista, assim, o Estado que existe na mão de um concentrado de um líder só. Como o Estado que o Bolsonaro prega, né? Que não tem povos indígenas, não tem povos negros, não tem povos além de um povo só, de o povo, como diz o Weintraub. O Ventral, né, ele falou na reunião, né, Sim, cara? então, tipo, não existe a possibilidade de existir diversidade, assim. Existe só um povo, existe o povo. Então, eu acho que não tem a possibilidade de uma identidade negra fora, dentro do Estado fascista, entendeu? E eu acho que é isso que é central também, Uhum. porque a gente bota isso em consideração de que o Estado democrático, o Estado branco, o Estado burguês, ele, ele mostra pra gente as contradições da própria realidade, né? Assim, estão entrando na casa de gente no Alphaville para matar branco? Não estão entrando lá, não. Pelo contrário, Exatamente, né? assim, então a gente tem um problema, assim, a democracia, ela funciona diferente a partir da sua cor de pele, a partir do seu gênero, né? Então tem um problema na própria democracia burguesa, é esse o ponto, assim. A gente tem que construir uma alternativa pro Estado democrático, para a democracia burguesa que a gente conhece, partindo
da defesa da própria democracia, porque se a gente. A diferença entre resistir dentro do Estado Democrático de Direito, inclusive apontando as contradições dele, e estar dentro do Estado fascista, que vai impedir a expressão da própria contradição, ou vai impedir a expressão da própria identidade, entendeu? Então, para mim, assim, não faz o menor sentido essa movimentação desse, desse movimento liberal, né? Mas eu acho que a gente vai, tu deve perguntar mais alguma coisa sobre isso, né? Assim, porque eu acho que faz algum sentido também, assim, as movimentações que tem feito, assim, eu acho que a gente em algum momento deve falar do vídeo da Emicida, né, mas eu acho que tem algum sentido também no que está sendo dito, né, mas eu acho que, assim, descolar uma luta da outra, trota, nesse momento não faz sentido para mim tático, não faz sentido estratégico, não faz sentido, assim, no próprio entender das lutas, entendeu? Eu ia inclusive te perguntar sobre o que você está achando das mobilizações, sobre a questão de ir ou não para a rua, né? Sempre lembrando, né, que é algo extremamente novo porque a gente está vivendo uma pandemia em que o Brasil bateu mais de 35 mil mortes, né, pelo Uhum. Covid-19. Então, assim, estratégias, né? Qual tipo de organização tomar? O que você está achando das mobilizações? Qual que é a sua opinião sobre? Amigo, assim, eu acho que eu tenho. Aí vou concordar com a Emicida, né? E, tipo, cara, a gente tá vivendo um momento, assim, de. A gente realmente tem aquele meme, né? Tipo assim, a gente elegeu um genocida e ele tá cumprindo, né? O Está fazendo o trabalho que ele foi ele prometeu votado para fazer, fazer, não né? é, cara? Eu acho que isso tá muito, muito claro para mim, assim, né? Muito bem objetificado, assim. E eu acho que pior que a pandemia, a gente tem o fenômeno Bolsonaro, né? Eu acho que eu não tenho dúvida de dizer isso, assim, de Uhum. que o Bolsonaro. Eu acho que a gente devia mudar até a termologia, né? A gente tem que enfiar Bolsonaro em Covid, assim, o bom Covid, sabe? De tipo, que do fenômeno que a gente está vivendo de um cara abertamente fascista e que por estar no. E por ser financiado pelo capital, pelos bolsonaristas, não tem a menor papa na língua de dizer as merdas que diz e não tem nenhuma grande potência para segurar o rabo dele, como é o Donald Trump. Ele, desculpa pela palavra, né? Mas o Donald Trump, ele, por ser a maior economia do mundo, né? Por dirigir a maior economia do mundo, ele tem que ter cuidado com o que ele diz nas redes sociais, ele, assim, o mínimo, né? Porque a Uhum. China, ele tem crédito com a China, né? Ele tem crédito com a União Europeia, então assim, não pode se dizer nesse sentido, né? Não pode, ele tem que ter cuidado com os pontos que ele vai tocar, porque se ele briga com a China, assim, a gente tá a economia dos Estados Unidos estremece, né? Então ele tem que se segurar, ele tem que tomar as medidas preventivas e etc., porque ele controla a maior economia do mundo, né? O Bolsonaro, que é um louco que está na periferia do Uhum. capitalismo, aí ele tem carta branca para falar merda e afins, né? Carta branca entre aspas, né? Porque a gente sabe do que as falas do Bolsonaro têm ocasionado dentro da economia dos pactos comerciais do Brasil, né? E, enfim, assim, a possibilidade de coisas desse tipo, né? Mas, enfim, assim, eu acho que o Bolsonaro ele tem expressado muito esse problema, né? O problema tem se intensificado com ter o Bolsonaro no poder, né? E, e eu acho que isso, assim, tá muito claro para mim. Agora, e aí eu concordo com esse ponto da Emicida, assim, que a gente está vivendo uma pandemia completa, assim, tem mais de 35 mil mortos. O governo já atrasa o boletim e agora falou que não vai postar mais nenhum boletim de
falando sobre. Ou seja, agora eles ocultam também Sim, as oculta as mortes, mortes. né? O problema. Coisa bem Sim, o ditatorial problema é que mesmo. já era, assim, grotesco, né? O próprio Átila diz isso, assim, que é um pilar da internet, agora o Átila é um dos. Mas o Átila diz isso abertamente, né? Que o problema pode ser 7 vezes maior, o problema pode ser 10 vezes maior, né? Dependendo do estado. E a gente já não conseguia observar, de fato, os casos e as mortes, né? Agora a gente deixou de olhar para isso e vamos preservar a economia e vamos preservar o CNPJ em vez do CPF, né? Como diz os próprios bolsonaristas. Então, eu acho que realmente a gente está vivendo uma pandemia, um momento muito específico, um momento muito claro, muito distinto do que está acontecendo, assim, né? Para quem consegue ter, como diz a Valesca, 2 dedos de testa. Então, eu acho que isso é um ponto. Eu acho que o Emicida tá bem certo nesse ponto, assim, que a gente tem que ter cuidado e ter cautela nesse momento. Uhum. Mas agora, ele fala sobre essa questão, assim, de trazer para dentro da comunidade e trazer para dentro da favela, ou trazer para o lugar onde, como no Brasil, né, a gente não tem acesso a saneamento básico, assim, em algumas comunidades assim, pode ser, sei lá, do Rio de Janeiro ou aqui no interior de Goiás, aqui na cidade de Goiânia tem algum lugar que não tem água infiltrada, assim, não tem rede de esgoto, assim, não é incomum, sabe? E, e, e isso acontece, né? Isso é uma característica, assim, do nosso país e que a gente tem que levar em consideração também. Saem os estudos, eu não cheguei a ler as matérias mais especificamente, né, mas de que a epidemia mata mais preto e pobre, porque é óbvio, né, essas pessoas elas não tiveram o direito de ter, de ter a quarentena, que é que o que está acontecendo no Brasil, né? É Não foi uma isso, opção, né? assim, a quarentena não foi uma opção para uma série de pessoas, assim, porque o óbvio, né, o governo coloca uma contradição, ou abre a economia e morre milhões nessa questão, ou então a gente fica dentro de casa e a economia vai falir e as pessoas vão morrer de fome dentro de casa. E o governo coloca essa contradição, assim, de que Uhum. eu fico abismado de que muita da gente compra essa contradição, né? Mas a gente tem um meio termo de que é uma renda e um auxílio básico, assim, que seja eficiente, assim, é só olhar para a realidade, um auxílio básico que seja eficiente, assim, que não seja R$ 1.200 para uma mãe de família, que não seja R$ 600 para um trabalhador que, óbvio, né, o trabalhador que mora na periferia não consegue, né, mas o velho da van lá consegue, tipo assim, é, um, Sim. Isso porque ia uh, ser bem menos, né, mano? Ia ser bem menos. É, até então o 200 Bolsonaro reais, queria que fosse, eu acho que, exatamente, e a 200 e proposta poucos reais. é agora, E, sim, então, exato. Então seria ainda pior, né, cara? No sentido de se dependesse do Bolsonaro, não ia ter exatamente, dinheiro pra ninguém, exatamente, cara. assim, e se bota essa contradição, né, tipo assim, essa contradição louca de ou uma coisa ou outra, não, assim, a gente tem um Estado que poderia constituir, né, uma política social que permitisse que a gente passasse a pandemia e a gente passasse por isso de uma forma menos complicada, né? Porque a gente coloca outra contradição, assim, que está dada dentro do campo da economia, de que os comércios podem abrir, gente. Pode abrir o comércio o quanto quiser. Vai ter uma queda no consumo dessas pessoas, porque as pessoas elas não têm como consumir nessa pandemia. Muitas das pessoas estão desempregadas, muitas das pessoas não têm como gastar, muitas das pessoas podem até querer gastar e ter condições de gastar, mas estão preferindo poupar dinheiro. E mesmo se amanhã abre, por exemplo, em Goiânia 44, vai ser muito menor a movimentação e o consumo dentro da 44, porque o princípio da economia que está dado é esse, assim, de que tem menos dinheiro circulando na economia porque as pessoas elas não estão se sentindo seguras e confortáveis sobre o que está acontecendo, sobre a conjuntura do país, né? Então, o Emicida, eu acho que ele bota fé nesse ponto, né, de que, tipo,
e que, tipo, tá morrendo gente dentro da favela e que a gente não tem nem saneamento básico dentro de algumas comunidades do Brasil e que esse vírus dentro da comunidade ia destroçar, ia destroçar essas comunidades, né? E a gente, e aparentemente, o vírus mata muito mais gente de uma situação delicada, né? E socialmente vulnerável do que quem está no Alphaville, né? É óbvio, porque tem muita gente no Brasil que não tem nem acesso à água. Mas eu acho que ele desconsidera esse ponto de que muitas das pessoas elas têm que ir para a rua nesse momento para defender a quarentena. Isso eu acho que estava no horizonte da esquerda sempre. É de que a defesa da quarentena, inclusive, passava a contradição da quarentena, de se organizar e se mobilizar para defender a quarentena, né? E eu acho que Para que seja um exatamente, direito assim, de e eu todos, acho que né? isso é Pra- é, Até porque muita gente, que nem você disse, não tem a exatamente, opção, tem que estar exatamente, assim, trabalhando, né? eu acho que isso, né, isso assim é a loucura da realidade, né? A realidade é isso, assim, cheia de contradições, cheia de coisas para a gente levantar enquanto elemento. E aí ele fala do terceiro ponto, né? Que eu tô lembrando aqui do vídeo da Emicida, é de que a gente não tem nesse momento uma galera organizada. A gente não tem nesse momento uma. E aí tem mais um ponto que eu vou lembrar aqui. Mas a gente não tem nesse momento um, um setor organizado para pautar esse movimento, né? E aí, e aí eu discordo da Emicida. E aí eu concordo com a Sabrina, mesmo ela sendo uma mulher branca que postou o retweet para ele assim, falando que se ele tivesse se ele tivesse lido a Rosa Luxemburgo, ele desconsideraria essa parte, enfim, né? Assim, tem a questão da gente pode discutir sobre como ela fez ou como ela não fez esse questionamento, né? Mas eu não sei você, Lucas, mas para mim eu acho que você pode ser um europeu e ser lido aqui no Brasil nesse momento como branco e ter muito a contribuir para a libertação dos povos, assim, de maneira como um todo, né? E você não necessariamente precisa ler Uhum. o europeu branco, não, né? A gente pode ler o Tomás Sankara, a gente pode ler o François Fanon e etc, né? Mas esse ponto de que, tipo, a gente tem na minha avaliação, né? A gente não tem uma classe organizada hoje mesmo, assim, no Brasil. A gente não tem uma categoria organizada, a gente não tem o povo organizado na rua para defender os interesses dele. E, assim, o interesse tão esparsos nesse momento, né? A luta antirracista, o antibolsonarismo, a luta antifascista, eles estão jogados aí, né? A gente não tem algo que conflui tudo isso em uma consideração só, em uma pauta só e etc. Mas a gente tem o que é, assim, mais concreto de tudo, que é a condição objetiva das coisas, sabe? O capitalismo, ele tá mostrando, ele tá batendo na nossa cara, assim, jogando na nossa cara as contradições que ele tem de não conseguir manter pessoas dentro de casa porque tem que fazer o interesse de uma elite, assim, porque o que está acontecendo, né? Os governadores estão sendo pressionados pelas elites burguesas locais a tocar o barco, né? Tocar a economia, desconsiderando até os próprios conceitos econômicos. E que a vida da classe Vale menos, trabalhadora não sim, vale óbvio, nada, né? né? É, eles jogam na nossa cara que a Uhum. vida da classe Sim, trabalhadora não vale, né? E se você morrer, sim, ok, tem sim. outros aí para estar trabalhando. Então, é isso assim, se você pode até estar dentro de casa, que alguém vai arrombar sua casa e vai matar seu filho com tiro de fuzil, assim, né, de tipo, eu como branco burguês, classe média, eu posso ficar na minha casa e contratar uma diarista para cuidar da minha casa e, enfim, né, acontecer a tragédia que aconteceu. Então, assim, o Uhum. capitalismo, ele tá batendo na nossa cara com as contradições dele. E uma coisa que a gente tem de concreto nesse momento é a raiva do povo, porque o povo sabe o que ele está sentindo, né? E a gente consegue entender, a gente consegue ler e compreender o que está Uhum. acontecendo. Então, nesse momento, assim, eu acho que, visto, assim,
tudo que eu falei, né? Tem muita gente que tem que sair para defender o direito de quarentena, tem que sair porque a quarentena não foi dada para ele como opção, tem que sair para defender uma política pública que permita essas pessoas estar dentro da quarentena. Eu acho que o momento, e assim, contando aquilo que eu já falei lá no começo, né, de tipo, a democracia que a gente tem, a merda da democracia que a gente tem, a fragilidade da democracia burguesa que a gente tem, ela está sendo ameaçada por um Estado abertamente fascista. Eu acho que a gente tem que estar na rua, quem tem esses mínimos princípios dentro de si, assim, o antirracismo, o, é, a questão do classismo, né, e a questão do fascismo, né, ser antifascista, ser antirracista, a defesa da democracia. Eu acho que essas questões estão dadas para a gente sair na rua e colocar a contradição e o barco na rua, né? E eu acho que sim, talvez a gente não consiga pautar uma ruptura estrutural do sistema, né? Ele coloca assim, gente, a gente não vai acordar amanhã e o capitalismo e a gente vai ter um sistema menos racista. Óbvio que não, né? Porque esse movimento espontâneo, assim, que é muito a partir dos desejos das massas, né, na minha avaliação aí de quem participa do movimento social, ele não tem uma organização estrutural, que é justamente o que ele coloca, para isso, né? Para conseguir pautar isso para além da Uhum. pauta imediata, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, que é a prisão do cara que enforcou o George Floyd, né? Que o Derek Chauvin, alguma coisa assim, que é o nome do cara lá. E, isso. E eu acho que a Sim, gente não o vai conseguir policial, né? pautar para além disso, né? Que é tipo o básico. Porque a gente não consegue confluir esse setor e sentar para discutir um programa que envolva X e Y e Z coisas nesse programa, né? Que eu acho que é o que o Emicida também tenta levantar. Mas não é o momento de desperdiçar isso que está considerado e está sendo jogado na nossa cara, assim, claramente. E assim, Uma exatamente, assim, mobilização enquanto autêntica, né? esquerda a gente precisa entender, né, que a condição objetiva está dada, a gente não tem a condição subjetiva disso, né, mas a gente não pode deixar de demonstrar a ruptura que a fragilidade da democracia burguesa e a fragilidade da democracia burguesa para setores específicos, né, da classe trabalhadora pobre, da classe trabalhadora negra, que muitas vezes se confluem, né, ou se conversam, porque assim boa parte dos negros nesse país são pobres, assim, relacionando a própria escravidão, né, o histórico de escravidão no país, que impossibilitaram os negros a própria propriedade privada no país. É, e é isso, assim, a gente não tem os aspectos subjetivos da classe para a gente pautar uma ruptura estrutural nesse momento, mas a gente não pode desconsiderar essa manifestação legítima e autêntica, que tem sido, até nesse momento, a única medida concreta para a gente, para as medidas bolsonaristas, né? E a gente não pode desconsiderar esse ponto, assim, isso é muito crucial. E a gente não pode desconsiderar que a gente, nesse processo, talvez não consiga pautar uma ruptura estrutural, porque pode, eu acho que a gente ainda pode conseguir pautar uma ruptura estrutural, porque e aí eu vou fazer uma leitura do que o Florestan Fernandes traz, né, de que o capitalismo ele abre essas brechas, né, e a gente tem conseguido enxergar essas brechas muito na luta identitária, Lucas, aí a gente pode conversar sobre isso, né, mas eu acho que as lutas identitárias nesse último período, elas têm demonstrado a própria fragilidade da democracia burguesa. Eu acho que a esquerda tem muito a pensar sobre isso, assim, né, de que dessas questões, assim, de como os movimentos identitários têm conseguido pautar isso, né? A gente olha para os Estados Unidos e vê essa questão lá levantando a questão racial, né, lá nos Estados Unidos, a gente vê uma questão de gênero que perpassa todo mundo, né? A gente está discutindo, a gente está debatendo sobre isso. E eu acho que a gente não pode deixar isso em consideração. É... Até porque
Não, pode falar. Eu acho que eu tô Pode, falando pode muita terminar, te coisa, assim, interrompi. às vezes até me perco. Ah, Não, não, tá, cara, o papo tá ótimo. É sempre bom te escutar. Tipo assim, o que eu ia falar em relação à oposição, né? Igual você comentou. Essa mobilização autêntica, parece uhum, que a esquerda, não só a esquerda, né? Mas assim, a esquerda como um movimento organizado, uhum, parecia que ele estava meio em inércia, né? Até então. E com isso a gente via, principalmente em relação a mobilizações nas ruas, né? Enquanto isso a gente via os bolsonaristas ocupando as ruas de uma maneira sim, até muito irresponsável como né? Antes da questão da pandemia, durante a pandemia, né? Agredindo jornalistas e tudo mais, e preocupados com a doença, enquanto uhum, a gente se via acuado. E o Bolsonaro apontou, né? Ele acenou claramente para essa base uhum, dele que ele quer armar essa galera, né? Ele quer que essa galera se uhum, torne cada vez mais violenta. Então, até quando eu te perguntei quais são as novas estratégias, né, o que, que a gente pode pensar a partir disso, também tentando levar em conta que essa galera, eles estão radicalizando e a gente não uhum. vê do outro lado uma resposta, né? Então, Sim, queria saber o que, que você eu pensa. levantei um pouco dessa questão também quando eu falei sobre STF legislativo, né, de que quem tem conseguido assim, colocar uma Uhum, barreira no Bolsonaro, né, de colocar um, uma coleira, assim, né, no Bolsonaro, mais ou menos, é esses setores que a gente não pode confiar neles, né, o STF, o Legislativo, né, então acho que a completamente. gente não tem conseguido pautar uma oposição ao Bolsonaro pela uma via de esquerda, né? E a possibilidade de a gente fazer isso está dada agora, assim, está nas ruas agora. E a gente não pode desconsiderar esse ponto, assim, devido aos N elementos que a gente levantou aqui nessa conversa, né, Lucas? E tipo, que, que não vou ser muito, Uhum, não vou ser redundante, assim, mas esses N elementos que a gente colocou não podem ser desconsiderados, assim, nessa mobilização, que parece uma mobilização concreta. Muita gente fala muito sobre 2013, né? 2013 isso, 2013 acabou nisso, 2013 acabou naquilo e etc. Mas eu acho que a gente tem a possibilidade de construir algo diferente de 2013. Eu acho que a gente tem a possibilidade de entender melhor 2013 agora, se pautar sobre esse ponto, sobre esse assunto, sobre essas questões. E a gente não tem que ter medo da rua, até sobre exatamente. os erros e E, acertos. e os fascistas que estão ocupando a rua, não é a gente, assim, em que mundo é esse, né? De que, e aí é isso, né? Assim, a gente é impedido devido à pandemia, essa quarentena, de ocupar esse espaço que é o espaço que a gente sempre ocupou, né? Que é o espaço da rua, que é o espaço do boca a boca, né? Que é o espaço do contato com a classe, com as categorias. E, e eu acho que esse ponto que a gente tem que levantar, que é importante que tu disse, né? De tipo, os bolsonaristas estão na rua, assim, os fascistas estão na rua. E outro ponto importante da gente levantar, assim, e aí é importantíssimo que a gente faça a quarentena para a gente conseguir achatar a curva, mas o que a gente tem visto é que a quarentena não está funcionando assim. O que a quarentena tem funcionado para meia dúzia de setor, inclusive eu, né, que sou tendente de call center, e de alguma forma o capitalismo tem se organizado para isso, né? E depois a gente pode até conversar assim sobre o que é home office, que eu acho que é um ponto que a gente tem que discutir, inclusive enquanto esquerda, mas para um setor muito específico, assim, universitário, professor Uhum. universitário, algum setor do funcionalismo público, e essas pessoas que, abre aspas, né, têm sido privilegiados de poder estar em casa, né, mas isso, óbvio, não é um privilégio, né, isso devia se estender a toda a classe, uma infinidade de pessoas, né, mas é isso, assim, o que tem
sustentado esses 45% que do ponto de vista de uma quarentena não é absolutamente nada, né? Não impede o contágio em massa e dobrar de casos sei lá, em 7 dias, a quarentena, de fato, ela não existiu para uma série de pessoas, né? A gente pode olhar os dados, assim, de a quantidade ínfima de pessoas que estão cumprindo a quarentena, né? E, e é isso, assim, eu acho que esse é outro ponto que a gente tem que levar em consideração, assim, tipo, a gente não pode estar longe do povo, que é o próprio povo que tem, que é a categoria que consegue, de fato, pautar uma mudança estrutural na sociedade e a condição que está dada, assim, né, nesse Brasilzão, assim, de fascismo batendo na nossa cara, de contradição econômica, de contradição de raça, de contradição de gênero, né? As mulheres estão sendo espancadas dentro de casa, assim, né? E como é que a gente pode levantar esse debate também, essa questão? Inclusive, uma coisa que, conversando com algumas pessoas, eu meio que reparei, é que parecia que a movimentação aqui no Brasil, né, essas primeiras mobilizações, principalmente de domingo passado, aconteceram um pouco Uhum, sim. inspiradas no que vem rolando nos Estados Unidos, né? Você tinha citado, inclusive, sobre. É, mas, assim, Uhum. obviamente, não é de se comparar, né? Como você disse, o fascismo bate na nossa cara e a polícia daqui mata Sim. muito mais do que a polícia de lá, né? Uhum. No sentido numérico mesmo. A polícia daqui mata muito mais e com as pessoas dentro de casa, como você tinha dito também. Você citou Uhum. a questão dos movimentos identitários. Eu queria saber o que você tem a dizer, porque eu acho que Uhum. é uma pauta importante da gente abrir para diálogo, porque o Brasil, nesse sentido, também conversa muito com os Estados Unidos em relação a pautas identitárias, né? E eu queria saber, assim, Sim. o que você teria de Amigo, análise. assim, eu acho que vou pensar aqui um ponto. Vou pensar com. Aham, sim. De maneira bem Vou geral, né? pensar contigo, amigo. Obviamente, Acho né? que tem esse ponto central que eu disse, assim, de tipo, me parece. E aí o que eu tô fazendo é um tipo de previsão, né? Mas o que me parece é que as outras identitárias elas têm conseguido demonstrar muito claramente o problema da democracia burguesa que a gente tem. E eu acho que isso é sensacional, isso é um ponto muito bom. Eu acho que tem surgido um certo liberalismo dentro desse movimento e que eu acho que, inclusive, se carrega até uma anti-esquerda dentro desse movimento. E aí eu acho que a gente tem que considerar que Uhum. realmente a gente, em algum momento, a gente deixou de considerar esse ponto. E eu acho que a gente, enquanto organização de esquerda, eu acho que a gente já fez essa autocrítica há um tempo e a gente tem trazido para dentro dos movimentos esse debate já maturado. E isso está sendo isso tem sido considerado pela esquerda brasileira como a esquerda internacional como um todo, assim. E eu acho que tem uma mulher, assim, que eu considero bastante, que é a Kollontai, né, que ela coloca a questão de gênero dentro da União Soviética, né, dentro do partido, dentro do Partido Revolucionário, né, como é que é Uhum. a figura da mulher dentro do Partido Revolucionário. Enfim, né, para considerar de que a gente está fazendo esse debate ó, há muito tempo, assim, da necessidade da gente discutir esse ponto. Muitas das vezes a gente não olhou com uma certa seriedade para esse ponto enquanto esquerda, e eu acho que a gente tem que fazer essa autocrítica. Assim, Pagu estava fazendo essa autocrítica no Brasil também. E pelo que eu sei, né, posso estar falando merda assim, mas pelo que eu sei, sim. E e eu acho que é importante a gente levar em consideração de que também a gente tem discutido dentro do campo da esquerda. E eu acho que a gente já tem discutido há muito tempo, a gente tem maturado já quadros muito bons, por exemplo, o Jones, eu acho que ele é um quadro fantástico, né? A Sabrina é um quadro fantástico, que a gente está falando de uma esquerda.
de uma esquerda já com Com esses certeza. debates maturados. Assim, o Jones ele fala com muita propriedade porque a gente tem acumulado dentro do campo da esquerda muito debate sobre esse ponto, esse aspecto, e Sabrina do mesmo jeito, né? E eu acho que esses dois pontos são centrais. Agora, tem me surgido um movimento que me parece que se diz, né, liberal e até anti-esquerda, que eu acho que é um movimento assim muitíssimo complicado, e eu acho que parte de uma falsa simetria de desse tipo, né, de tipo a Lued Luna, né, ela, voltando lá para aquele post, né, que tem me mobilizado bastante. Ela fala assim, não, Uhum. conversar com o preto em Cuba, o negro em Cuba, para você entender que as coisas funcionam muito para além de direita e esquerda, assim. É óbvio que essas questões estão dadas dentro de um sistema que se diz não capitalista, né, mais perto do socialista, que essas questões estão dadas dentro do sistema socialista, gente. O dia 1 da Revolução não é um parque lindo com arco-íris e a gente saindo, todo mundo assim, se abraçando e uma felicidade, porque a gente construiu o socialismo com base no próprio capitalismo. A ruína do capitalismo a construção do socialismo. Então a gente vai levar para o socialismo. As Exatamente, as contradições contradições continuam, continuam, porque a gente vive num sistema que é dialético, né? A realidade, ela se conversa com as próprias contradições. E até essas próprias contradições que pautam a ruptura para um sistema diferente, né? Mas a gente não parte do mesmo lugar, gente. Um Uhum. preto em Cuba, um preto na Venezuela, um preto, enfim, assim, na União Soviética, um latino na União Soviética, a gente não parte do mesmo lugar, a gente não fala do mesmo lugar, porque o que a gente tem construído e a base estrutural do sistema diz de coisas diferentes e essa falsa simetria, para mim, assim, ela parece completamente absurda, sabe? De, tipo, falar que é a mesma coisa você ser preto num país fascista e você ser preto num país abertamente socialista, assim, óbvio que as contradições existem, óbvio que elas vão se permanecer, porque eu acho que tem uma frase do Lenin, né, de que eu estava até conversando com a Valesca ontem, de tipo, fazer a revolução é fácil, o problema é manter a revolução depois e lidar com as contradições que vêm do próprio sistema capitalista, e que a União Soviética enfrentou elas, né, e de que e aí tem a frase dele, né, de que fala que o problema de se construir um novo mundo é ter que usar como pedreiro, assim, a pessoa que vai Parâmetro, né? construir um novo mundo, sabe, o velho homem, porque o velho homem ele se constituiu, ele se construiu dentro desse sistema que é estruturalmente racista, né, estruturalmente machista, estruturalmente homofóbico enfim, e essas contradições elas estão dadas dentro desse sistema também, mas elas são perspectivas completamente diferentes quando a Uhum. gente olha de esquerda e direita, são coisas completamente à esquerda e direita em relação ao programa. A esquerda tem debatido muito essa questão sobre gênero, sexualidade, raça, e eu acho que é uma falsa simetria absurda quando a pessoa fala que assim, olhe para Cuba socialista e você vai ver para um preto na Cuba socialista que você vai ver que a coisa é bem mais embaixo. É óbvio que a gente não rompeu com todas as contradições do capitalismo quando a gente chega no socialismo, né? A gente carrega em si muitas contradições, mas é, eu não vejo essa simetria de que a direita e a esquerda elas estão se pautando sobre o debate, por exemplo, racial da mesma maneira, assim. E se a gente tivesse no Estado socialista agora ser preto na, Uhum. na no Brasil, se fosse socialista, né, seria completamente igual da gente estar tá no estado fascista, assim, é contra-intuitivo para mim, eu acho que é diferente de tudo que eu tenho estudado enquanto pessoa de esquerda e, assim, não faz o menor sentido para mim. Assim. Não sei se eu te respondi. Né?
Não, respondeu, cara. Eu acho que é exatamente isso. É, nem tem o que falar, né, Uhum, cara? Você conseguiu amarrar tudo. uhum, E caminhando assim mais pro final, para não também alongar demais e uhum, fazer você falar demasiadamente, uhum, o que eu queria perguntar, cara, é um momento muito importante uhum, em que eu faço uma pergunta, aham. né, que eu costumo de mistérios da humanidade. E eu queria te perguntar, é uma pergunta Uhum. que eu acho que você vai saber responder bem. E assim, analisando que a gente ainda está em junho, né? Mas assim, se 2020 fosse uma Uhum. palavra ou um conceito, qual seria para você? Analisando, que nem eu disse, né, que a gente ainda está em junho, o ano está na metade ainda. Mas assim, se 2020 fosse uma palavra ou um Cara, conceito, qual seria eu diria que seria para você? tipo transformação ou mudança, sabe? Do que e é olhando para tudo assim, né? De tipo as pessoas elas mudaram basicamente a vida delas e mudaram absolutamente tudo na vida delas assim, mesmo que seja minimamente assim. O Brasil nunca foi um país assim. Na Ásia é muito comum a gente ver pessoa de máscara, né? Assim, mas eu acho que isso já é uma coisa assim, muito Uhum. basilar, né? De tipo, a gente sai na rua agora e a gente vê inúmeras pessoas de máscara, né? E mudou alguma coisa. Sim, mudou alguma coisa no cotidiano, Virou o né? novo Teve uma normal, né? alteridade, teve uma ruptura no cotidiano daquelas pessoas que, olhando para pós-pandemia, eu não sei o que, que vai permanecer, o que, que vai mudar, mas foi uma transformação profunda, né? Para algumas pessoas, foi uma transformação mais amena para outras, né? Mas é isso, assim, eu acho que 2020 tem sido de transformação, né, de mudança, inclusive nessas contradições que a gente tem pontuado aqui, né, de vontade de ser diferente, né, de vontade de transformar, vontade de romper e de mudar. Uhum. Meu amigo. É isso, eu queria te agradecer, cara, pelo papo. Uhum. Me faz bem. Então, Nunca escondi que eu te admiro pra caramba. E quando eu estava pensando no tema, pensando no que eu queria discutir, né? Porque não dava uhum. para passar por esses dias sem falar sobre isso. Você foi a primeira pessoa que eu pensei porque eu sabia que você ia contribuir pra caramba para a discussão. Então eu queria te agradecer por ter aceitado Ah, participar. amigo, assim, eu que tenho que E é sempre bom agradecer, falar com assim, você, mano. eu acho que eu boto muita fé em tudo que tu faz, assim, porque eu gosto muito de você, assim, enquanto pessoa, mas eu gosto muito de você enquanto o que tu defende, os teus ideais, assim, enquanto admiração também, assim, eu não, você é uma figura para mim, assim, de que eu olho, admiro, respeito e quero para que ter para mim, assim, para a vida toda, Lucas. Então, assim, amiga, é bem é bem recíproco, assim, o sentimento e adoro falar com você, amigo. Tamo junto aí. Eu que agradeço. Valeu demais, cara. Valeu demais. E o último recado é: se cuida, lave bem as mãos e continuemos É isso. Fogo no na pavio, fogo nos combatividade. racistas. Não vamos parar. Valeu, amigo. Isso aí. Valeu.